E aí, pessoal, eu vou plagiar Roberto Carlos, mas essa história também é interessante. Aconteceu em Firenze, na Itália, ou Florença, e eu fui convidado para um jantar num restaurante medieval muito bacana, muito chique, assim, e eles estavam recepcionando, o pessoal estava recepcionando uma equipe de filmagem inglesa. E eu cheguei e estava me comunicando em italiano com as pessoas que estavam perto de mim. Ao meu lado estava uma mulher já de uma certa idade. Depois eu identifiquei que era uma atriz, mas não sabia nada. Na minha frente outra atriz mais nova, e ao lado dessa atriz o diretor. Era uma pessoa na faixa dos 40 anos, mais ou menos assim. O nome dele era Pippo, e ele era italiano, mas residia na Inglaterra há muitos anos, e daí a homenagem para ele. E eu estava me comunicando então com as pessoas ao meu lado em italiano. De repente ele me notou e virou-se para mim e perguntou qual era o meu nome, falando em italiano comigo. E eu respondi Edmilson. Ele ficou meio assim, sem entender direito, e pediu para eu repetir. Aí eu repeti. Edmilson realmente é muito complicado para eles, para pronunciar. E para inglês também é a mesma coisa. Aí ele fez um ar, se tivesse entendido, assim, como se fosse uma coisa normal, e aquela coisa que todos nós fazemos de vez em quando, virou assim meio para o lado, como quem não quisesse falar nada, e falou meio baixo em inglês para a moça que estava ao lado dele: como pode uma pessoa andar pelo mundo com um nome desse? Eu escutei, entendi, obviamente, e ele não sabia que eu falava inglês também. Aí eu respondi para ele em inglês, foi da mesma forma que você anda. Por exemplo, o seu nome Pippo é nome de cachorro no meu país, e você anda normalmente com esse nome pelo mundo. Ele ficou hiper sem graça, assim, ele não sabia o que fazer, a cara dele desmontou. E as meninas começaram a rir muito, e riam mais pela sem graceza dele, e batiam na mesa até de tanto que riram. E chamou a atenção da mesa, isso, aí todo mundo queria saber o que tinha acontecido, espalhou, aí a mesa inteira caiu na gargalhada, mas ele foi muito bacana, simpático, e assimilou, e me convidou para participar da gravação no outro dia na cidade, fazer uma ponta no que eles estavam filmando. Eu não levei muito a sério, nem sabia da dimensão do que era. No outro dia, indo para a escola, eu passei na gravação e me assustei, porque era um set de gravação fantástico, assim, a montagem, toda aquela coisa, aquela parafernália gigantesca. E eu vi aquilo e fiquei olhando lá a cena que estava se passando, tal, o que estava acontecendo. Esperei, então parou. Quando parou, me aproximei um pouquinho mais e elas me viram e vieram muito simpaticamente falar comigo, ele também, e me beijaram e nós nos despedimos, e eu fui embora e nunca mais os vi. Acabou aí e eu voltei para o Brasil. Passado um tempo, eu estava passando na porta de um cinema no Rio de Janeiro e vi o cartaz de um filme com a Catedral de Firenze na ponta. E o nome do filme chama-se, né? Uma Janela para o Amor. E eu entrei que eu vi que tinha sido filmado em Firenze. Não imaginava, nem sonhava que era. E aí entrei no cinema e aquilo, eu vi as mulheres e me intrigava. Como que eu podia beijar, uma sensação que eu tivesse beijado aquelas mulheres, alguma coisa de conhecimento, de ter falado. E aí, pá, caiu a ficha.
eram as pessoas do filme. E eu fiquei muito contente, lógico, de ter visto. E eram pessoas que se tornaram mais famosas ainda. Uma delas, essa que era mais velha, ela trabalha nessa série do Harry Potter. A outra é conhecida e ela trabalhou, que eu me lembro mais, na Entrevista para o Vampiro. O nome do filme é Uma Janela para o Amor. Não sei se eu falei certo aí atrás, mas é Uma Janela para o Amor. Falou? Então, essa foi a história. Vocês vão ver as fotografias delas aqui embaixo. Eu vou postar junto com o filme. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.